A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, amigos da Nova Era TV. Estamos começando mais um Nova Era News e hoje nós invertemos, né? Eu serei o perguntador e ele o respondedor. Marcela Kowalski, hoje vamos saber da tua vida. Um dia da caça, um dia do caçador, né? É, mas é assim, né? Hoje, Marcelo, nós vamos te conhecer mais, né? Eu te conheço um pouco, vocês também já conhecem o Marcelo de longa data. Barriga Verde, nascido na ilha, Manezinho. É, porque Barriga Verde somos todos nós, né? Sim. Todo o sul, né? É, todo catarinense é chamado de Barriga Verde, né? Sabe por quê? É porque na época da guerra, eles usavam uma faixa verde no peito. E daí ficou como Barriga Verde. E tradicionalmente, primeiro bom dia, boa tarde, boa noite aos amigos que estão aí do lado, né? Aqui é cultura também, né? Sim. Então, o que aconteceu, Céu? Na época teve uma guerra, não sei se foi guerra. Revolução? É uma revolução, uma coisa assim nesse sentido, e os catarinenses usavam para identificar uma faixa verde no peito. Daí ficou Barriga Verde. Ficou Barriga Verde. Só que no caminhar da história, só as pessoas que nasceram em Florianópolis que eles chamavam de Barriga Verde. E como na realidade são todos os catarinenses, né? E lá em Florianópolis, quem nasceu lá é chamado tradicionalmente de Manezinho da ilha. Manezinho. E tu é um Manezinho da ilha. Conta pra nós um pouco da tua infância, Marcelo. Bom, Céu, na realidade eu nasci em Florianópolis, né? E fiquei lá durante muito tempo. E meus pais são natural de lá, né? Meu pai é um ex-combatente, participou efetivamente da Segunda Guerra Mundial. A minha mãe, por profissão, era contadora e durante muito tempo, para ajudar nos compromissos de casa, né? O pai não tinha um salário muito bom, a minha mãe foi costureira durante muito tempo. Ô Marcelo, não fica muito traumático para a pessoa que participa de uma guerra? Isso não meu pai deixa sequelas? Meu pai tinha um pouco, sim, de neurose de guerra e na época de final de ano, principalmente, quando existia o espolcar de fogos, né, isso mexia um pouco com... Voltava no campo de batalha, né? Porque diz que é a história da maioria, né, Marcelo? Ele teve na linha de frente, né? Então foi foram momentos e na época todas as pessoas que participaram da guerra não tiveram o apoio do governo federal que deveriam ter dado a todos aqueles com questão de psicólogos, essas coisas assim nesse sentido, para trabalhar melhor essa questão. Hoje já tem mais, né, Marcelo? Hoje tu tem um tratamento psicológico, psiquiatra, já dentro do próprio exército, da polícia, todos, hoje né? É muito diferente, né? A guerra terminou em 45, né, Céu? Então já se vão não sei quantos anos. Além do meu pai e da minha mãe, né, eu tenho lá em Florianópolis um irmão ainda, que é 2 anos mais velho que eu, e essa é a nossa clã. Falando em idade, quantos anos tu tem, Marcelo, hoje? Eu estou com 68 anos. 68 anos, né, e se Deus permitir, quero ir... Vamos longe, né? Quero ir bem mais longe, porque tenho propósitos na minha vida. Sim, né? E os ensinamentos que tu trouxe da infância lá, assim? Nossa, nós tivemos uma infância... como qualquer uma criança, uma infância boa, né? Uma infância que não tinha maldades, né? E isso faz a gente reportar assim aquela fase da vida onde nós tivemos bastante dificuldade, sabe? Nunca passamos fome, isso não, mas tivemos bastante dificuldade, as coisas nunca foram muito fáceis para minha família, mas fui uma criança normal e jogava bola e corria e brincava, aquelas brincadeiras de rua que naquela época não tinham maldades, né, que a gente esperava, era puxando o carrinho, o carrinho de madeira. E menino era futebol, né? Sim, basicamente o futebol. E daí começou o esporte na tua vida por aí, então? Porque tu tem uma história do esporte muito grande, né? O esporte na minha vida já vem desde
Desde a história do meu tio, eu tinha um tio que ele foi o primeiro que fez em Florianópolis tem um clássico Avaí Figueirense, né? Sim. Ele fez o primeiro gol nesse clássico aí, né? Jogando pelo Figueirense, e por isso que eu sou Figueira também em Floripa, né? E o esporte sempre permeou a minha vida, assim, eu sempre me dediquei muito ao esporte e isso foi me dando um pouco de cancha, né, para que eu chegasse hoje, no tempo que eu estou, até fisicamente bem, porque o esporte fez isso comigo. Né? E tu serviu o exército? Não servi o exército porque naquela época, quando você tinha deficiência visual, você não participava, né? E daí eu não... Então tu sempre usou óculos? Sempre, desde, olha, eu acho que uns 12, 13 anos já usava óculos. E daí, de certo, quando eu fui para o exército, eu botei um grau mais alto ainda. Tu não queria, então? Não. Eu tinha a imagem do meu pai, que, assim, a imagem do meu pai foi sempre uma referência para a gente. Até porque... Qual era a patente dele? O pai foi para a guerra como sargento, e foi reformado depois como tenente. Tenente, né? Então, é sempre um acima, né? Então nós tínhamos essa referência, mas só que aquela situação da guerra ficou muito traumática, né? Então a gente... Não, e para um filho, muito mais ainda, que conviveu com o pai sabendo desses problemas, né? O pai passou por muitas variantes na vida dele, até ter um pouco de tranquilidade e ser reconhecido até financeiramente pelo governo federal. Ah, tá. Foi bastante isso. Eu tenho muito vivo ainda na minha memória, porque meu irmão era mais velho, saía de casa e eu ficava em casa, né? Ficava em casa com o pai, com a mãe, e já acompanhei diversas situações bem desagradáveis. Sempre estudando, Marcelo? Sempre estudando, né? Estudei no Colégio Catarinense lá em Florianópolis. Meu pai priorizou para mim e para o meu irmão, Céu. Mesmo com algumas dificuldades, nós estudávamos naquela época no melhor colégio de Florianópolis. Particular. Colégio Catarinense. Né? Naquela época era o melhor colégio e ele priorizou, dentro do salário que ele recebia, nós estudávamos lá. Uma parte era para pagar o estudo de vocês, né? Eu acho que 80% era para pagar estudos. O sacrifício que os pais faziam, né? E fazem, né, Marcelo? Hoje a gente vê. A gente vê se a tu minha quer mãe depois, a minha mãe também foi costureira, ficou durante muito tempo, né, fazendo costura e varava madrugadas, né, para entregar as encomendas, até para agregar mais no rendimento da casa. Mas assim, a gente fala com muito orgulho e a gente tem... Isso me motiva a cada dia, no meu dia a dia, eu passar a ser uma referência principalmente para os meus filhos, né, e para os meus netos. Sim. Né, e isso me serviu de exemplo lá atrás para muitas coisas que eu tenho tido nessa minha caminhada, que eu ainda recordo, né, com muito carinho, com muita satisfação, enfim. E a gente tem, né, o respeito que a gente tem que ter pelo pai e pela mãe é imensurável. Né? Marcelo, e daí tu começou a trabalhar? Quantos anos tu começou? Sim, eu comecei a trabalhar, daí como o esporte entrou muito cedo na minha vida, eu comecei a jogar futebol de salão na equipe do Colégio Catarinense, que era o chamado colegial. Logo que eu fiz 18 anos, o Banco do Estado de Santa Catarina estava fazendo times, o BESC, inclusive como marketing do banco, né? E quando eu fiz 18 anos, eu fui convidado a participar de um concurso lá no banco, e que eu tive a felicidade de passar no concurso, e daí eu fui jogar no time de futebol de salão do BESC. Além de trabalhar no BESC, tu já jogava para eles. Com 18 anos começou? Exatamente, com 18 anos, porque daí adquiri a maioridade até para trabalhar, e depois... E tu começou trabalhando no quê do BESC? Eu comecei trabalhando na Agência Urbana Felipe Schmidt, na rua Felipe Schmidt, a principal rua de Florianópolis, que sai lá da Figueira, vem até a Ponte Ercílio Luz. Comecei a trabalhar ali como escriturário e logo em seguida houve a oportunidade de eu ser promovido à caixa. Eu abri mão, não quis ser caixa, porque eu acho que caixa se você fizer tudo certinho durante o dia, dá graça a Deus, mas se você errar uma coisinha, você tem que bancar, tem que pagar, e eu não queria correr esse risco. Daí eu esperei um pouco mais e logo em seguida daí eu fui convidado para participar da direção geral do banco na área de recursos humanos.
Joia. De escriturário já foi para... Daí já fui para ali, Melhorou. daí agreguei, graças a Deus, na minha vida profissional, ali de 26 anos de banco, eu exerci todas as funções que era permitido naquele momento. Fui chefe de setor, chefe de seção, chefe de divisão, chefe de departamento, assessor de diretor, chefe de assessoria de diretor. E sempre jogando bola. Sempre jogando. Nunca o esporte. Só não fui diretor do banco. O resto, todos os cargos eu exerci. Dentro da direção geral do banco. Certo. Né? E sempre jogando futebol de salão, claro. E o que te levou a sair do banco? Bom, Céu... 26 anos, né? 26 uma vida. Anos. Só que antes disso existe assim a minha família veio para Lages quando eu tinha 35 anos de idade. Eu entrei no banco com 18, com 35 a gente resolveu, entendeu que deveria vir para Lages e nós viemos para cá e eu disse, no ano seguinte eu vou, porque eu exerci um cargo muito bom lá no Quando banco. tu fala tua família, é tua família pai, mãe, irmão? Não. Minha ex-esposa, ex-esposa e os meus filhos. Você casou lá em Eu Florianópolis? casei em Florianópolis. Tá. Daí, por opção da família da minha ex-esposa, por opção não, eles moravam aqui e ela conversou comigo, a gente entendeu que deveria vir para cá e eu disse que eu viria no ano seguinte, eu levei 5 anos para vir. É porque assim, eu tinha um cargo muito bom no banco e eu ia... E não conseguia transferência, porque nós tínhamos o BESC aqui na época, mas né? é agência, né? Lá eu trabalhava na direção geral do banco. Certo. Daí eu consegui, depois de 5 anos eu entendi que tinha que dar um jeito na minha vida, enfim, com 40 anos eu disse, ou eu fico lá ou eu venho para cá. Porque era todo final de semana, você ficava semana lá e vinha final de semana, isso foi... Vai desgastando, né? E é cansativo também, né? E daí você perde aquela referência, né? Vai perdendo a referência, não tem como não perder a referência, vinha final de semana e... Não dá. Daí até a própria os filhos, né, Marcelo? Assim, quantos filhos tu tem? Eu tenho 3 filhos, né? A mais velha é a Carolina, tenho a Mariana, que mora em Blumenau. Para minha felicidade, inclusive, nessa semana estão aqui com os 2 netos. Opa, a gente coisa está boa. curtindo, né? Tenho os 2 netos. Aí tem o Rafael, que mora em Araras. Né? Esse é O Rafael mais novo. o mais novo, mas já está com 29 anos, né? Tá. Então, isso é a minha história, basicamente de família, minha transferência do BESC para cá, foi nesse sentido. E quando eu vim para cá, fiquei no banco ainda até... Tu chegou a trabalhar no BESC? Sim, então. no BESC aqui da agência. Daí houve a oportunidade de fazer um programa de demissão incentivada, eu saí do banco e logo em seguida fui convidado a trabalhar na prefeitura. Opa, vamos falar então. Começou na prefeitura, qual setor? Pois é, esse foi o problema, porque assim, eu fui convidado para trabalhar na prefeitura, era por convite, né? E o então prefeito era o ex-governador João Raimundo Colombo. Eu disse, eu vou, mas eu não quero trabalhar em nada que seja da área financeira. Mas só tinha uma brecha na contabilidade da prefeitura. Bem, né? Fui lá, trabalhei com o saudoso Proença, né, que é uma pessoa boníssima, assim, que tive a oportunidade de trabalhar junto na prefeitura, mas fiquei por um tempo e o Raimundo depois saiu candidato ao Senado e abriu a oportunidade do saudoso também Renatinho assumir a prefeitura. Foi nesse meio tempo, na realidade por indicação do ex-vereador Jacinto Betti, eu fui convidado a assumir a Fundação Municipal de Esporte de Lages. Aí tu entrou no que tu gosta, que é o esporte. Não tem nada mais prazeroso na nossa vida do que você trabalhar naquilo que você gosta. Fazer o que gosta, né? Senão tu não vai estar nunca satisfeito. Você acorda com uma motivação diferente, assim, porque você vai fazer aquilo que você gosta. Evidentemente que problemas existem, né? É igual a qualquer lugar, e eu tinha uma consciência muito clara que a partir do momento que eu entrei na prefeitura, eu sou funcionário público. Então, assim, eu sou um prestador de serviço de todas as pessoas que ajudam a pagar o meu salário. Uns com 10 centavos, outros com 1 centavo, outros com R$1.000, enfim, essa consciência eu tinha muito clara quando eu fui para a prefeitura. Sim. Né, e exerci um cargo que assim, não era uma secretaria de ponta, mas era uma secretaria que tinha um entretenimento muito grande a nível de Lages, que era a Fundação Municipal de Esportes.
A partir daí... E tu foi o que na fundação? Eu fui o superintendente, né? É uma secretaria? Não, é superintendente, é uma fundação. Fundação. E o maior cargo dentro da fundação é superintendente. Certo. Eu fui superintendente, que a grosso modo seria o secretário de esporte. Mas não... Tá certo, seria um secretário. E como superintendente, o que tu fez? Bom, como superintendente... Vamos saber agora. Deixa eu só te contar. Assim, quando eu assumi, eu fui conversar com o prefeito Renato e dizer para ele qual era o propósito dele em termos de esporte para Lages. E ele me deixou muito à vontade. Ele disse assim, vai lá e faz o que tu sabes fazer. E eu fui para lá, assumi a fundação, e assim as coisas aconteceram de uma forma muito rápida, num período muito rápido. Claro, evidentemente, eu tinha uma equipe de 12 funcionários, altamente comprometido com os meus sonhos. Porque assim, eu sonhava, mas as coisas só se realizam, um sonho que se sonha só é só um sonho. E eles vieram junto comigo e as coisas aconteceram assim muito rápido. A partir daí, eu assumi a fundação quando o Jocol, que é o maior jogos comunitários de Lages, tinha 3.000 e poucos participantes. E ao final dos 6, 7 anos eu deixei com 9.000 participantes. E isso, no primeiro momento, o Jocol era tido só como jogo dos bairros. E a sociedade de Lages estava participando dos jogos comunitários de Lages. Porque além do futebol, não era só futebol, unia todos os bairros. Todos os bairros, o centro, enfim. Além disso tudo, no Jocol, nós inserimos diversas modalidades. Todas as modalidades que foram possíveis, teve no momento, era uma quantidade enorme de modalidades, jogos de mesa, jogos de salão, jogos de campo, enfim. Quanto tempo durava esse Jocol? O ano inteiro. O ano inteiro. A grande final no ano, então. Começava em março e nós terminávamos lá em novembro. Era trabalho, hein? Era bastante trabalho. Mas todo final de semana, como que funcionava? Todo fim de semana, não tinha sexta, sábado e domingo que nós não estávamos nos Porque campos. tudo, até dominó... Tudo. Claro, tem jogos que às vezes eram durante a semana. E eu fui muito presente. Assim, eu ia em todas as competições. Não tinha sábado, domingo, frio, cedo acordava e ia para os campos. Assim, as coisas aconteceram muito com a relação aos jogos comunitários. E a partir daí, começou a motivar e assim, eu criei junto com a equipe, né, o Parajocol, que são jogos para os deficientes físicos. Por que o Parajocol? Porque tem muita gente em Lages e região que tem filho com deficiência e às vezes até por vergonha não insere na sociedade. E Antes tinha muito mais isso, né? As pessoas escondiam os filhos, né? E através disso a gente conseguiu socializar essas crianças. Começou uma inclusão lá atrás, né? Porque hoje é lei. E nós começamos com 100 pessoas, basicamente, os jogos com os meninos da PAI, depois no outro ano aumentou e foi aumentando. E o que aconteceu? Eu abri para toda a região serrana. O Parajocol. O Parajocol. O Jocol não, o Jocol era só Lages. O Jocol era só Lages. Então, o Parajocol. E depois disso, nós vamos fazer um intervalo? Depois ainda não, depois disso aqui nós vamos fazer. Então tá. Daí, depois disso, nós criamos também os Jogos da Melhor Idade, que foi criado em 2011. Que até para minha tristeza a atual administração disse que eram os primeiros jogos e não é, né? A gente tem. Você já tinha o registro disso? Em 2011 nós criamos o projeto Movimentarte, que a cada 15 dias nós levávamos brincadeira de rua para os bairros, né? E depois, assim, e a grande sacada foi as academias ao ar livre, que virou depois academias de saúde. De onde que veio essa ideia? Eu sei que foi na tua gestão em si que começou, né? Nós instalamos 45 academias no município de Lages. A ideia ela é originária da China. É chinês. Da chinês. Mas aqui no Brasil, quem colocou isso no mercado brasileiro foi a Zeober de Maringá. Conheço Maringá, uma cidade muito próspera. Os responsáveis estavam indo para o Rio Grande do Sul e vamos dar uma parada em Lages. E foram me visitar na Fundação Municipal de Esportes. E eu achei maravilhoso. Comprou a ideia?
comprei a ideia, conversei com o prefeito Renato, ele autorizou, nós compramos as duas. Marcelo, quando tu fala em comprar, esse mesmo pessoal da instalação que veio te procurar, ele já vendia os equipamentos? Sim, já era um padrão? Não, vendeu. Todos os equipamentos são padrões. São né? padrão. O que tem aqui, tem lá em Maringá. Mas o que aconteceu, Celso? Conversei com o prefeito e instalamos 2 academias. Nós precisávamos dar visibilidade às academias, porque era um projeto muito interessante. E instalamos a primeira ali na Praça dos Motoristas, na Avenida Cará, e a segunda no Tanque. E para nossa felicidade, em termos de laje, em termos de academia, teve uma oportunidade no final de semana que veio a laje o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. E ele parou naquela sinaleira bem na Praça dos Motoristas. E quando ele começou a coletiva de imprensa, ele já disse que gostou muito da cidade, porque a cidade se interessava com pessoas da idade dele, que eram as academias. No outro dia de manhã, o prefeito Renato me ligou e compramos mais 10 academias. E assim foi, chegamos a 45. Mas qual era o nosso diferencial, senhor? Nosso diferencial é que em todas as academias, em horários específicos, nós tínhamos um orientador físico. E qual era a diferença no orientador físico? É que daí coube a mim escolher. E eu só escolhi as pessoas que recém tinham sido formadas na Faculdade de Educação Física. Por quê? Porque a gente precisa oportunizar o primeiro emprego para as pessoas. Então foi muitos professores recém-formados que trabalhavam. Muitos recém-formados que trabalhavam. Então não era só jogar na academia lá e tu ia fazer a lavondeira, não. Tinha um tinha orientação. Tinha orientação em horários específicos, né? No inverno um pouquinho mais tarde e no final da tarde também, né? No inverno um pouquinho mais cedo. Então sempre todas as academias, todas as 45 academias, nós tínhamos isso. E o outro diferencial é que preferencialmente as academias tinham que ser instaladas próximo aos postos de saúde, porque isso é questão de saúde e nós temos que nos preocupar com isso. Por que próximo aos postos de saúde? Porque em regra nós vamos buscando no posto de saúde medicação, e o nosso problema não é medicação, o problema é falta de atividade física. Muitos casos, claro, tem comorbidades que não tem o que fazer. O que nós fazíamos? Isso diminuiu em consulta médica e em distribuição de medicação, enquanto as academias estavam funcionando normalmente, mais de 20%, não é 1%, não é 2%, 20% de distribuição de medicação e de consulta médica, porque assim, você com atividade física, você melhora, vai melhorando a qualidade. Naturalmente, né? Exatamente. E isso foi um grande, dentro daqueles compromissos nossos na Fundação do Esporte, foi um grande negócio. A outra situação também, um outro projeto que já existia o projeto, mas nós modulamos de uma forma muito mais forte, foi o projeto Bate-Bola na Escola. Como que funcionava, Marcelo? O Bate-Bola na Escola é o seguinte: as crianças estudavam num horário da escola e no contraturno do horário escolar, ou quem estudava de manhã fazia atividade esportiva à tarde, e vice-versa. E qual era o compromisso? Em cada bairro da nossa cidade nós tínhamos um polo com uma atividade de esporte. E aqueles que se destacavam no seu polo eram convidados, e nós tínhamos um acerto com o Colégio Bom Jesus e o Colégio Santa Rosa, para eles virem estudar no colégio e jogar pelo time do colégio e representar o município nos jogos estaduais. Olha só. E não sei se tu recorda, mas o GD, né? Grupo Diocesano, na época, ele era referência. Foi referência no basquete. No basquete, principalmente, né? Santa Rosa no vôlei e por aí afora. Então, assim, sempre o esporte em primeiro lugar, Marcelo. Olha só que interessante. Assim, nós tínhamos um lema na Fundação, que era fazer esporte de base. Onde a base é fazer esporte de base. Esse era o lema da nossa fundação, porque o que acontece? Pelo poder aquisitivo, nós tínhamos, assim, não tínhamos tanta verba, mas nós tínhamos que oportunizar as crianças a se socializarem. E isso sempre foi uma coisa muito forte, enquanto eu, como gestor da fundação, eu precisava fazer isso em parceria, e isso é o meu foco sempre,
Sempre vai ser o meu foco, com a questão da educação e com a questão da saúde. Principalmente quando tu fala esporte, a saúde. O esporte, e a educação é fundamental. Sim. Sabe, eu entendo a educação, assim, a educação que você tem em casa é uma educação. A educação no colégio é outra educação. Sem dúvida. E a educação... Colégio é alfabetização, educação em casa é os teus bons... E a educação é a base de tudo. É tudo assim, eu sempre vou brigar pelas questões da educação. Sempre vou brigar, assim, o meu foco sempre vai ser esse, porque, assim, como eu tive uma educação muito forte e depende muito do aluno, né? Mas assim, você precisa... essas crianças precisam... A questão da educação é fundamental e nós precisamos criar programas para que isso realmente cada vez mais fortaleça a educação. E se torne agradável, né? Sim. Tem que ir para estudar. Sim. E gostar do que está estudando. Não tenho dúvida nenhuma, né? Eu tive a oportunidade, há uns tempos atrás, aí, acompanhar mais de perto a questão da educação e a gente vê que muitas coisas foram feitas e são feitas, mas está faltando um tchan, sabe? Uma coisa diferenciada para o aluno ter o prazer de sair de casa e ir para o colégio. Né? E isso é coisa da minha cabeça? Não é coisa da minha cabeça, não. A gente tem visto, a gente conhece as crianças, a gente sabe, e eu sei da dedicação dos professores, sei. Muitos e muitos professores às vezes dizem, os professores são... Não, eles são extremamente dedicados. Agora, o poder público é que tem que oportunizar que essas coisas aconteçam. Marcelo, e todo esse teu trabalho te rendeu muitos frutos, né? Então, a gente vai no intervalo e nós vamos falar no segundo bloco, Feisport, título de cidadão e muita mais coisa, e também os projetos, né, futuro, que logo nós teremos novidade. A gente vai para o intervalo e retorna em seguida. Outono, inverno, primavera ou verão, não importa a estação, aqui é sempre diversão. Clube Caça e Tiro, o melhor lugar pra toda a família se divertir. Festas, eventos, esportes e lazer. Aqui no Caça é sempre a melhor opção. Venha, vamos nos divertir. Clube Caça e Tiro, o melhor lugar para estar. Outono ou inverno, primavera ou verão, não importa a estação, aqui é onde a diversão sempre está presente. Distribuidora Avita, construindo parcerias, distribuindo qualidade. Em Lages e região, quando o assunto é variedade, praticidade e preço justo, a distribuidora Avita é referência. A Avita trabalha com um portfólio completo de produtos para abastecer seu comércio, empresa ou residência, sempre com agilidade na entrega e o atendimento que faz a diferença. Na Avita você encontra marcas de confiança, condições especiais e soluções sob medida para o seu negócio crescer ainda mais. Seja no atacado ou no varejo, conte com a Avita, parceira de quem busca qualidade e economia no dia a dia. Estamos em Lages, prontos para atender você. Entre em contato 49 3251 5600 e faça já o seu pedido. Expedição Pantanal 2026. Patrocínio: Barco Hotel Celebridade, Centro de Educação Aprender Brincando, Clube Caça e Tiro, Churrascaria Cascata, Centro Automotivo Irmãos Neto, Colégio Santa Rosa de Lima, Agropecuária Agrotudo, Supermercado Araucária, Transportadora Zappellini, Farmácia São Vicente e JM Mon Engenharia e Arquitetura. Uma realização Nova Era TV. Muito bem, estamos de volta hoje sabendo um pouco da vida do Marcelo Kowalski, um grande amigo, parceiro aqui da Nova Era. 4 anos e pouco, a gente já está na bancada juntos. O Pedrinho hoje não pôde estar junto, né, Marcelo? Infelizmente, deve ter ocorrido algum contratempo que ele não pôde vir, mas a gente, como dos outros aqui, a gente bate bola, defende, escanteio, pega pênalti, nós estamos assim. Um dia da caça do caçador. Dia da caça, dia do caçador. Marcelo, voltando ao teu trabalho. Então, esse teu trabalho todo teve um reconhecimento. E tu ganhou alguns títulos, né?
Enquanto gestor da Fundação Municipal de Esportes, eu tive a oportunidade de, em 2010, em abril de 2010, ter a honraria de receber o título de cidadão lagiano. Isso no momento em que a Câmara de Vereadores era a maioria oposição ao prefeito. E foi por unanimidade. Né? Não foi por partido, foi pela pessoa, né, Marcelo? Foi pelo trabalho realizado. Inclusive, na oportunidade, o presidente da Câmara era o então vice-prefeito, que foi depois, foi vice-prefeito, o Tony Duarte. Sim. Ele que foi presidente da Câmara, né? E foi uma proposição do ex-vereador Eloy Bassim, que me foi outorgado esse momento. Foi um momento ímpar da minha vida, né? Eu acho que é extremamente gratificante. E emocionante, né, Marcelo? Muito, muito. A Câmara de Vereadores lotada, né? Porque o vínculo com as pessoas era muito grande e tinha, parece que 2 emissoras de rádio transmitindo, inclusive foi um momento muito bom e muito gratificante, e que me deixa muita vontade para morar em Lages durante esse tempo. Certo, já é lagiano agora. Não, tem o título. Já sou. Engraçado, tu já perdeu teu sotaque de barriga verde? Às vezes não. Não, às vezes tem ali. Às vezes eu me atrapalho um pouquinho, mas tento, né, dentro da configuração do linguajar, eu permanecer assim com as coisas que acontecem na cidade, porque Lages é muito gostoso. Quem tiver o prazer de morar em Lages, que venha. Que venha, que vai ser... Venha visitar a minha sobrinha também, falando um parênteses, final de semana já era de Curitiba. Ficaram encantados com o quê? A beleza da cidade, o tratamento nos restaurantes. Ela disse que não entende como eles tratam tão bem. Lages é fantástico. E levei para conhecer o Cacetiro, se encantaram. O nosso clube Cacetiro é um dos maiores clubes de Santa Catarina. Né? Voltando ao Marcelo, e a Assembleia Legislativa? Bom, conte. Pelos trabalhos que a gente realizou aqui à frente da Fundação Municipal de Esportes, evidentemente nunca eu sozinho, junto com a nossa equipe, com esses projetos todos que foram desenvolvidos, numa oportunidade houve a abertura dos Jogos Comunitários de Lages, ginásio Jones Minosso praticamente cheio. Esteve aqui também o ex-deputado estadual Kennedy, de Joinville. E ele se encantou com as coisas que a gente fazia aqui na cidade e levou uma proposição para a Assembleia Legislativa, e a Prefeitura de Lages, através da Fundação Municipal de Esportes, foi condecorado na Assembleia Legislativa com uma placa, enfim, pelo desenvolvimento do esporte amador de Lages. Aliado a isso tudo, Céu, aconteceram coisas muito gratificantes aqui, né? Nós trouxemos para cá a Seleção Brasileira de Futebol de Salão, nós trouxemos o Grand Prix de Futebol de Salão, nós trouxemos o Showball, nós trouxemos uma semifinal de Campeonato Brasileiro de Futebol de Salão. Famoso Falcão, né? Sim, teve Lages, né? Eu lembro, eu estava fazendo umas coberturas lá também. E nós fizemos um jogo para a maior emissora de televisão do país, ao vivo, num domingo de manhã, no Esporte Espetacular. E o Jones Minosso, se a gente voltar, é um dos únicos da América Latina, né? Bom, naquele formato. Tem 4 ou 5 na América, mas só que assim, isso que a gente já conversou N vezes aqui, que devia ser melhor explorado na questão turística. Sim. Porque assim, por isso até eu puxei, porque o entalhado dele, assim, é muito... A forma que ele foi feita, muito, né? Muito legal. Realmente foi... Então, assim, a gente teve a oportunidade, né, de receber essas condecorações, então, quando Fundação Municipal de Esportes. Depois nós tivemos um outro ciclo da nossa vida, né, que pelos trabalhos também realizados aqui... Tu voltou para Floripa? Daí eu voltei para Floripa. Pronto. Voltei para Floripa para ser o diretor técnico da Fundação da FEESPORT, que na realidade é a Secretaria de Esporte de Santa Catarina. E quem te convidou? Me convidou o ex-governador Raimundo Colombo. Tá, certo. Eu já conhecendo o teu trabalho, né? Lá, ele te chamou para Lages também, né? Sim, para trabalhar na fundação ali também. Nós fomos para lá como diretor técnico, coordenávamos todos os jogos da FEESPORT Santa Catarina, jogos
os jogos... Não, Jocol é aqui. Os jogos para deficiente, os jogos da melhor idade, enfim, assim foram momentos... É o Parajasc, né? Parajasc, isso, é isso que eu quis dizer, eu falei Jocol. E depois de praticamente um ano eu fui convidado a ser o presidente da FESPORT. Tu chegou à presidência. Daí eu cheguei de presidente da FESPORT, fiquei por mais um período. Quanto tempo tu ficou na FESPORT? Fiquei 2 anos na FESPORT. 2 anos? 2 anos Como na FESPORT. começou... comecei como diretor e depois assumi como presidente. Né? Mas só que a gente sabe que as questões... Então tu teve dois JASC nas tuas mãos. 2 JASC na minha mão. E é um trabalho lindo também, né, Marcelo? É maravilhoso, né? É maravilhoso. Assim, 2 jogos... 2017 teve em Lages, Marcelo. Que foi no Caça e Tiro. Foi no Caça 2017. Eu já tinha saído da FESPORT. Já tinha saído. Eu fiquei até 2015. Mas o mais gratificante desses jogos, Céu, e assim, a grande emoção que eu tive então como dirigente esportivo foi no Parajasc. Porque, assim, se as pessoas acham que tem algum tipo de problema, vá participar ou vai ver um Parajasc. É inigualável. Eu tenho muito forte... É uma superação, né? Eu tenho muito forte uma memória comigo. Teve uma modalidade que só tinha um inscrito e o menino tinha uma série de deficiências. Mas assim, como você não pode e não deve você colocar nenhum impedimento na participação das pessoas, até porque é uma questão de socialização, a prova foi feita. O menino sozinho. Do que era a prova, Marcelo? Era de atletismo. Atletismo. Ele correu, ele deve ter caído na pista para fazer uma volta umas 2 ou 3 vezes. Nossa. E chegou sangrando muito. Olha, é emocionante. Não dá para dimensionar. Só por prazer depois ele caía e ele ia, tal, ele recebia a medalha dele, o orgulho que ele recebia, né? Então, esses jogos, assim, foi o maior exemplo que eu tive até então como dirigente esportivo. É uma coisa que não tem como dimensionar, assim, é muito, muito emocionante, é gratificante. Se eu falar um pouquinho mais hoje aqui também eu já me perco, já vou começar a me emocionar demais. Então, assim, são coisas que foi me dando muita experiência de vida, assim, você ser dirigente, e envolvia todos os municípios. Quando eu cheguei na FESPORT, a gente pensa, né, que as nossas competições aqui, claro, tem uma dimensão muito grande. A questão do funcionário público é um exemplo para mim como pessoa, como cidadão, de participar, de ajudar as pessoas, né, porque esse é o meu compromisso. Eu estou naquele momento. Sim. Né? E na FESPORT, no primeiro dia que eu estava na FESPORT, eu recebi um telefonema do município de Sombrio, no extremo sul, e no mesmo dia, por coincidência, de Itapiranga. Os opostos. Daí eu disse, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Daí aquilo me ajudou. Ô Marcelo, tu tinha aqui nas cidades, tu tinha que viajava muito, porque eu sempre fui assim, eu gostava de acompanhar as coisas. Eu não sou onipresente, eu não vou conseguir estar em todos, porque são muitas competições, são jogos micro-regionais, são regionais, e assim... Ô Marcelo, era de carro, nem avião? Não, tudo de carro. Porque hoje é mais prático, hoje quase todas as cidades tem uma ponte aérea, né? E assim, claro, isso me deu também, por outro lado, a oportunidade de conhecer Santa Catarina, né? Me deu muita experiência nesse sentido. Eu acho que a gente conhece o estado, conhece culturas diferentes, né? Necessidades diferentes, mas no fundo de tudo, as pessoas só querem ser ouvidas. Sem dúvida. O que acontece quando as pessoas assumem cargos públicos? Elas se escondem. Ou somem, né? Elas se escondem. Ou some e aparece quando quer outro cargo. Claro, isso aí, muito pelo contrário, você tem que se fazer presente, né, cara? Marcelo, como tu está vendo a evolução do esporte catarinense desde que tu passou e hoje? Bom, a característica mudou muito. Eu participei de Jogos Abertos, eu fui competidor também, fui campeão dos Jogos Abertos. Né? Sempre no futsal? No futebol de salão, Fui campeão do futebol de salão na época por Florianópolis, participei de muitos Jogos Abertos. O que eu vejo é que as coisas não são mais amadoras, né? Virou muito profissional. Então o atleta, de repente, aquele amor
que tinha pela sua cidade, ele já não tem a mesma dedicação, entendeu? Então isso mudou muito. Tecnicamente as coisas evoluíram muito, porque nós éramos amador na essência. Certo. Né? Mas só que tudo passou a ser dinheiro. Ô Marcelo, a gente vê, nós acabamos uma Copa do Mundo, a gente vê como funciona agora bem, né? Tu viu agora, tem jogos, apostam para quem faz um gol, quem não Meu faz. Deus, Então, não vamos entrar no mérito, não. mas um jogador de futebol são milionários, ganham milhões por mês. Milhões. Beleza, daí tu volta para Lages. Tu voltou para nossas terrinhas. Voltei para Lages, né? E eu daí me aposentei. Ah, tá. Tu voltou aposentado. E depois me aposentei. começou a ser apresentador, Marcelo. Como surgiu isso na tua vida, homem? Surgiu porque, Céu, você, quando tem fôlego e quando você tem gás, e até que o dia do juízo final, eu tenho que ter propósito na minha vida. E eu tenho que, de alguma forma, tentar participar da sociedade. Mas tu começou com um programa esportivo? Não. Eu comecei com um programa de entrevistas, junto com nosso amigo Cláudio Bianchini, lá na Gazeta, né? Na Gazeta. Tá certo. Eu fazia um programa e convidava as pessoas e fui tendo, né, um traquejo, a gente vai tendo, a gente começa a ter um reflexo muito mais rápido, né, porque você vai, isso, e eu sempre pautei nesses programas que eu fiz, Céu, de ser bem diversificado, sabe? Não focar só nas questões políticas, porque as questões políticas e a política, eu acho que a política é de fundamental importância na vida de cada um. O ser humano é um ser político. Só que o problema é que muita gente parte para a política partidária. E não é, e você tem que partir para a política pública. Sem dúvida. Né? Porque daí você começa a dar um outro sentimento para as pessoas avaliarem melhor em quem elas devem no futuro votar, Sim. que não é o caso, né? Mas tem muitos que fazem. Claro, cada um cria o seu perfil, mas é política partidária, nós não estamos aí para discutir essa situação. Eu tenho meu partido, você tem o teu partido, mas não somos nós que vamos dizer, nós temos a nosso, assim, e eu entendia também que a imprensa, ela tem que ser muito mais informativa do que opinativa. Isso, então eu queria passar informações, como até hoje eu quero no nosso programa aqui. Tá certo, daí tu conheceu o Ricardo. Conheci o nosso amigão lá. Através do Ricardo que nós chegamos na Nova Era TV. Daí nós viemos, o Ricardo me convidou e eu vim para cá. E nós ficamos acho que 2 anos juntos com o Ricardo. Ele voltou para Floripa. Ele voltou para Floripa e eu fiquei meio desazado. E eu me lembro que eu te encontrei no Miatã. Propaganda grátis? Miatã. Mas foi no local, né? Foi. Num domingo de manhã, e tu disseste para mim, tu não vais fazer? Eu disse, não consigo fazer sozinho. Daí eu tive uma luz aqui e disse, mas tu não queres fazer comigo? E daí eu caí no fogo. Caí no fogo e estamos aqui. É bem prazeroso esses momentos que a gente vive aqui contigo, participa contigo, até porque, né, pela pessoa que você é, isso é bem legal. Ô Marcelo, mas nesse meio tu já foi candidato também a vereador em Lages. Fui candidato. Vamos voltar um pouquinho. Vamos voltar só um pouquinho. Eu fui candidato por... as coisas como aconteceram muito rápido na Fundação dos Esportes, eu me senti... Né? No primeiro ano as pessoas já queriam que eu tivesse sido candidato no ano seguinte, mas eu não tinha serviço prestado para a comunidade, certo? E eu acho que para você se dispor a ser um ser público, um ser político, você tem que ter serviço prestado para a comunidade. E aí eu fui para uma eleição em 2012 que, cara, não tinha conta que eu não fizesse, que eu não fazia 1.500 votos, que me daria com tranquilidade uma eleição. Mas, lamentavelmente, tem outros interesses nesse Sem dúvida. Né? Eu consegui fazer 1.206 votos. E tu precisava de 1.500. 1.500. Eu fiquei por 150 votos. E achei que... Mas isso ficou uma coisa na minha cabeça. Porque você precisa participar da sociedade, você
é um ser participante da sociedade, você precisa passar a tua experiência para a sociedade, você precisa deixar um legado para os teus filhos, para os teus netos e para as pessoas que convivem contigo, e você só consegue efetivamente, claro, a tua imagem consegue, mas em termos de sociedade você precisa estar participando do processo. Entrar e participar, né? Você tem que botar a cara para também bater. E sumir de novo, não adianta. Tem que botar a cara para bater, e não adianta nenhum de nós, Céu, dizer assim, mas o cara que está lá, ele não fez nada. E você, o que tu fez? Botou a tua cara para bater? Não. Não, participe. Tá, então... Participe, sim. Como o Estado é democrático ainda, se as pessoas entenderem que tem que ser a tua vez, eles vão te oportunizar, senão te recolhe e continua na tua vidinha, né? Não tem, é assim que o processo caminha. Marcelo, bate bola agora. O que mais lhe dá orgulho em sua trajetória? Bom, a minha trajetória, sem dúvida nenhuma, o que me dá mais orgulho são meus filhos e meus netos. Isso é a essência da minha vida, né? Meus filhos, meus netos, os meus amigos, né? Que eu, graças a Deus, normalmente a gente não consegue encher com 5 amigos à mão. Nós temos muitos conhecidos, muitos colegas, mas eu consigo. Eu tenho bons amigos. Tu tem bastante amigos que gostam de você, eu sei. Isso realmente é uma coisa que muito me orgulha, e me orgulha também de ter sido um bom profissional no Banco do Estado, muito dedicado, e depois tive a oportunidade de trabalhar onde eu queria, né? Na Fundação Municipal de Esportes de Lages e a nível de Estado na FESportes. Né? E qual o momento que mais te emocionou na tua carreira? Foi essa questão do Parajás. Desse menino. Foi algo maravilhoso, né? Esse é superação, é uma história de superação. Não, é o que mostra, né? Que a gente às vezes sai de casa reclamando do frio, do calor, que hoje não tem isso. É só olhar para o lado, né, Marcelo? É só olhar pro Meu lado. Deus. Na realidade é o seguinte, é só nós tirarmos a viseira. Deixa um conselho para os jovens, Marcelo. A viseira, esse já é um conselho, ó. Tira a viseira. Mas deixa um conselho que tu deixaria. O grande conselho é que você tem que estar aberto e participar de todos os processos, sabe? Todos os processos políticos. Eu acho que é fundamental, ou nós precisamos ser isso. Política partidária se discute dentro do teu partido. Agora, políticas públicas, nós temos que ter esse tipo de consciência, temos que ter esse tipo de ambição de sonharmos com coisas boas, né? Hoje eu sou avô, cara, mas amanhã pode ser o meu neto vai ser também. Não, tu vai ser bisavô daqui uns dias como os outros, né? Então assim, que Deus permita, né? Amém. Que a gente consiga ver o bisneto, né? Como diz um amigo meu, eu vou, mas eu vou muito contrariado. Então assim, o legado que a gente tem que deixar são de coisas positivas, né? De saber que você vive numa sociedade que tem culturas diferentes, que tem ambições diferentes. Eu sempre digo e sirvo como exemplo, Céu, desde o dia que eu nasci. Eu nasci com 2 ouvidos e uma boca. Se eu fosse para ser um bocudo, eu teria 2 bocas e um ouvido. Tem uns que nem então assim, nós temos que ter a capacidade de escutar as pessoas. Tu pode na hora achar que não é aquilo, mas você tem que se dar o direito de escutar, né? Porque a partir do que você convive com as pessoas, você aprende, cara. Todos nós temos alguma coisa a ensinar para o outro. E todo dia tu aprende algo. Todo dia. É só você estar aberto. Só você estar aberto. Você não pode entrar numa redoma e achar que você é o dono da verdade. A tua verdade não a verdade. A tua verdade é uma verdade verdadeira que serve para você. Agora a verdade absoluta é incontestável. Você não contesta que pedra é pedra, madeira é madeira. Isso não contesta. E isso na vida da gente é assim. São coisas que são incontestáveis, que você não tem que estar discutindo. A tua verdade vai ser sempre a tua verdade. Sem dúvida. E para ti vai ser verdadeira, mas absoluta não é, ó. Se bater aqui é madeira, é madeira. Mas se essa madeira se sentir plástico? Porque agora tem isso, não. Tem variantes. Coca é sabor laranja. Marcelo, mas todo mundo tem um sonho, né? Qual é o teu sonho futuro, Marcelo? Nós estamos na reta final do nosso programa. Meu sonho futuro que já está perto,
é resgatar algumas coisas que ficaram para trás, inclusive na questão política. Opa! Né? Eu quero voltar a ser um ser político. E poder dar a tua contribuição para a nossa cidade, que é Lages. Mas de forma muito efetiva. Né? Independente de me eleger por uma sigla partidária. O que for bom e do interesse da grande maioria da população, e para isso que nós somos pagos, é para atender a grande maioria da população, você tem que estar junto. Marcelo, educação, esporte, saúde, né? Tu vai bater nisso. O esporte eu já sou, né? Agora a educação, como eu te falei, é fundamental. A educação ela é o primórdio da nossa formação futura. E o que acontece? Através da educação, você minimiza os problemas na saúde. Sim, foi o que nós conversou agora há pouco das academias. São interligadas, as academias são isso. E nós temos muitos projetos que nós podemos oportunizar as pessoas a ter uma qualidade de vida muito melhor através das questões de saúde e na educação também. A gente tem sonhos e não é difícil da gente aprender isso aí, gente. É só você procurar escutar as pessoas. Às vezes o cara pode falar, não, é um sonho. Não é difícil. É você ser combativo, você se fazer presente. E dentro da tua estrutura, evidentemente, dentro das condições da tua cidade, você adaptar. Sim. Sabe? Eu não vou querer nunca que Lages, nesse momento da passagem de Lages, seja uma Joinville. Nenhuma Chapecó. Não tem como. Mas hoje vai, mas ela vai traçar o seu caminho por si só. Sem dúvida. Né? E Lages tem todos os predicados para voltar a ser uma cidade pujante a nível de Santa Catarina. Eu te falei da visita. O pessoal fica encantado. Lages é fantástico, né? Não só na questão do turismo, mas nós podemos ser exemplo na questão da educação, como já fomos em alguns projetos que foram desenvolvidos aí, mas vamos voltar a ser forte. Na questão da saúde, vamos voltar a ser referência. Né? Tem coisas... saúde, gente... O hospital é bom, mas a gente tem que fazer, essas questões são questões paliativas, Céu. O hospital é importante, mas nós temos que trabalhar antes. Sim. Aqui antes, para não chegarmos naquelas não questões... precisar do hospital. Claro que vamos sempre precisar. Para alguma coisa. Vamos sempre precisar. Mas nós temos que trabalhar no preventivo, trabalhar no corretivo, daí vira esse problema que todo mundo reclama. Sim. O preventivo é fundamental. E o preventivo é fundamental através do esporte, através da educação, para minimizar os nossos problemas de saúde. Esse é que tem que ser o nosso foco. Marcelo, e tu tem uma frase muito bonita que eu vi aqui. O verdadeiro legado não é apenas nas obras realizadas, mas nas pessoas que tiveram suas vidas transformadas por elas. Tuas considerações. É isso que eu entendo, né? Que a gente tem, o legado que a gente tem que ter é de tentar de alguma forma, a nível de sociedade, você ser uma pessoa que participa, e eu chamo todas aquelas pessoas que têm vontade e têm desejo de participar, que venham participar do processo. Venham, que assim, não temos dificuldade nenhuma em aceitar ninguém. As pessoas têm que participar para nós vermos o outro lado da história. Para participar, para ser exemplo, né? Para a tua família, para os teus amigos e para a sociedade em geral. Então é isso que nós temos que tentar fazer. Não importa a idade, gente. Não importa a idade. Vamos participar. Enquanto nós estivermos respirando, nós temos que, o nosso oxigênio é o prazer de viver e ver as pessoas viver bem. Marcelo, obrigado. Foi uma honra tê-lo hoje, minha atração. Hoje foi a gente brinca assim porque foi um programa, nem muita piada deu de fazer, Marcelo. Mas hoje o assunto estava sério demais. Porque na realidade eu sou um cara sério, né? É uma história. É uma história. A gente tem alguns legados. Então tá, hoje pode ter beijo, nós temos 2 minutos. Um abraço e um beijo bem grande pro Rogério, pra Zizi lá de Curitiba, pra Priscila, pro Rodrigo. Agora tu. Eu quero mandar um beijo meus filhos, né? Meus netos, para os meus amigos e por uma linda mulher que pode estar chegando. Você quer dizer para uma linda e bela Lages para todos? Esse já faz parte do coração. Agora já melhorou aqui, já está solto. Já relaxou. Nós vamos ter que descobrir quem é essa linda mulher. É um filme. É um pessoal, filme. Um abraço, até semana que vem. Tchau, um abraço.
Distribuidora Avita, construindo parcerias, distribuindo qualidade. Em Lages e região, quando o assunto é variedade, praticidade e preço justo, a distribuidora Avita é referência. A Avita trabalha com um portfólio completo de produtos para abastecer seu comércio, empresa ou residência, sempre com agilidade na entrega e o atendimento que faz a diferença. Na Avita você encontra marcas de confiança, condições especiais e soluções sob medida para o seu negócio crescer ainda mais. Seja no atacado ou no varejo, conte com a Avita, parceira de quem busca qualidade e economia no dia a dia. Estamos em Lages, prontos para atender você. Entre em contato 49 3251 5600 e faça já o seu pedido. Com o apoio da transportadora Zappellini, que através de suas boas práticas constrói caminhos de responsabilidade e solidariedade, a Nova Era TV, por meio da Expedição Pantanal 2025, percorreu estradas e rios para levar muito mais do que alimentos. Levou esperança. Foram dias intensos, navegando pelo coração do Pantanal Sul Mato-Grossense, encontrando comunidades ribeirinhas que carregam consigo a força da natureza e a simplicidade de quem vive em harmonia com o rio. As cestas básicas entregues não representam apenas o sustento de hoje, mas um gesto de carinho, cuidado e presença. Elas levam consigo a mensagem de que ninguém está sozinho, de que juntos podemos enfrentar as dificuldades e transformar realidades. Cada sorriso recebido, cada olhar de gratidão foi combustível para seguirmos firmes em nossa missão de comunicar, registrar e também servir. A Expedição Pantanal 2025 não é apenas uma viagem, é um movimento de solidariedade, um elo entre quem pode ajudar e quem mais precisa. Em nome da Nova Era TV, agradecemos à transportadora Zappellini por ser parceira desta causa, mostrando que quando empresas e pessoas se unem, o bem chega ainda mais longe. Porque solidariedade é o que dá sentido à nossa jornada. E juntos, semeamos esperança às margens do Pantanal.